Puro suco dos anos 90. No primeiro Museu dos Quadrinhos do ano, a gente vai relembrar a saga Heróis Renascem, pro bem ou pro mal. Comigo e com detalhes, depois da vinheta. Fala pessoal, bem-vindo de volta ao Museu dos Quadrinhos do canal Gico HQ, o canal mais nostálgico quando o assunto é histórias em quadrinhos aqui do YouTube. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, para tudo, dá uma clicada aqui nesse botãozinho de inscrever e aciona o sininho, aí você não perde nenhum vídeo. Aqui no canal tem vídeo novo toda semana, sempre com essa pegada nostálgica, além de muito conteúdo de desenho. Se você gosta de desenhar e quer dar uma treinada aí em casa, acompanha aqui as playlists de desenho do canal, beleza? Hoje a gente vai falar desse assunto, Heróis Renascem, um tema que muita gente odeia, mas tem gente que gosta, sabia? Porque nessa época aqui, a gente tá falando dos anos 90, tem a revolução da Image e tinha quadrinhos com desenhos muito legais, né? Era muito vistoso. E quem era guri na época pegava aquilo ali, ficava impactado, desenhos muito impactantes e acabava mexendo com a galera, que muita gente começou inclusive a ler quadrinhos devido a essa pegada mais de imagem, né? Tá aí o trocadilho com o nome Image não é por acaso, e foi levado para essa fase, digamos assim, da Marvel, que foi justamente feita por artistas da Image, por causa dos desenhos de que vinham acompanhando lá nos estúdios da Image Comics. Mas vamos dar uma paradinha agora, vamos ver um pouquinho de bastidores sobre o que aconteceu para essa série ser trazida, né, os antigos desafetos da Marvel voltarem para fazer as séries aqui do Heróis Renascem. Acompanha aí esse clipe. Vamos recuar um pouquinho no tempo, quando os artistas famosos da Marvel saíram para montar a Image Comics, né? Eles vinham de uma carreira de grande sucesso, Jim Lee no X-Men, o Todd McFarlane no Homem-Aranha com título próprio, o Rob Liefeld lançando a X-Force, até que o Jerry Calabrese assume a presidência da Marvel e num papo com o Larry Marder, que era o responsável pelas publicações da Image. Então, e claro, lembrando das altas cifras que os artistas faziam antes lá na Marvel, ele não perguntou assim se a galera lá não estaria interessada em voltar para a Marvel para relançar alguns dos títulos, tipo Quarteto Fantástico, Thor, Homem de Ferro, Capitão América. E aí, dois desses caras lá da Image aceitaram o desafio, o Jim Lee e o Rob Liefeld. A Image Comics estava se destacando na indústria de quadrinhos, com quadrinhos muito vistosos, com muita ação, muito desenho e pouco argumento. Esse era um problema dos quadrinhos e é mais ou menos esse problema que esses autores levaram quando foram montar suas versões para o quarteto, para o Capitão. A gente tinha muita imagem e pouco conteúdo. A ideia do Jerry Calabrese era não somente revitalizar os títulos para aumentar as vendas, afinal de contas a Marvel estava à beira da falência, mas também oferecer para Hollywood argumentos um pouco mais convincentes. Afinal de contas, esses personagens haviam sido criados da década de 60, muita coisa não fazia mais sentido, estava fora de época e não tinha mais, não reverberava mais nos dias de hoje, então ficava um pouco difícil oferecer isso para Hollywood. Ele queria então revitalizar a franquia para aumentar as vendas e ter assim produtos mais vendáveis para Hollywood. E assim, nessa toada que foram lançados os títulos da linha Heróis Renascem. A ironia é que nem todos os títulos estavam vendendo mal. O Capitão América, por exemplo, estava vindo uma fase do Mark Waid, estava com as vendas aumentando. E o Mark Waid foi pego de surpresa com essa decisão editorial de cancelar o título e ele perdeu a posse, né, ali dos textos do título. Outro cara que ficou bem chateado, inclusive acabou morrendo, muitos dizem que por desgosto, foi o Mark Wainwright, que era o editor da Marvel, e disse que pegou a primeira edição do Capitão América quando estava indo embora numa sexta-feira. Ele ficou tão desgostoso que saiu sem falar com ninguém e naquele final de semana mesmo ele acabou morrendo. É uma história de bastidor aí também sobre esse caso aí dos Heróis Renascem. Como você pode ver então, havia essa preocupação mercadológica, não era só para alavancar as vendas dos títulos que estavam um pouco, alguns, né? O Capitão América, como a gente viu ali no clipe, estava vendendo bem, estava vindo num crescendo de venda nos Estados Unidos. Mas eles queriam ter uma possibilidade de oferecer isso com uma roupagem nova, mais moderna para os estúdios de Hollywood vender esses direitos. Muitas das coisas, inclusive, que foram apresentadas aqui, muita coisa foi aproveitada realmente depois. Como quem acompanha quadrinho vai ver que muita coisa realmente se aproveitou. Inclusive também naquela fase da Marvel Millennium, muita coisa foi aproveitada, algumas coisas foram requentadas para outras séries, enfim. Não é de todo ruim, mas o que ficou marcado para muita gente
foi a qualidade ruim dos desenhos, o excesso de desenho e falta de roteiro, ocasionando histórias fracas, esquecíveis, né? No mínimo assim, esquecíveis. O que a gente vai fazer nesse vídeo aqui? Como é uma saga muito longa, são muitos títulos, não ia dar para eu mostrar todas as histórias para vocês. Então o vídeo continua longo, eu abordei tudo aqui para vocês darem uma olhada, para a gente relembrar, mas vamos combinar assim. Eu trouxe para vocês aqui primeiro o resumo da saga, o final da verdade da saga Massacre. Essa saga se estendeu por 2 meses nos títulos da editora Abril da Marvel, aonde esse personagem Massacre, uma união de tudo que tem de ruim no Professor Xavier com tudo que tem de ruim no Magneto, se unem e começa a detonar todo o universo Marvel. O final dessa saga a gente vai ver no clipe que eu gravei e que mostra, basicamente um gibi todo de pancadaria, um pretexto que leve os heróis para esse universo compacto. Nada de relevante, mas como tem esse momento histórico, eu queria deixar aqui registrado para vocês, e para quem não sabe o que é, vai poder acompanhar agora. E depois o que eu fiz? Eu gravei o resumo dos 4 primeiros, número 1 dessa série Heróis Renascem. Então você vai ver do Capitão América, do Quarteto Fantástico, do Homem de Ferro e dos Vingadores. Para o bem ou para o mal, estão aí para você relembrar. E no final eu trago mais 4 clipes, onde eu mostro rapidamente todos os títulos, dou uma folheada, falo das equipes criativas, dos desenhos, dos problemas que eu vejo, ao meu ver, na parte de narrativa. E você vai ter então um grande apanhado do que foi toda essa saga Heróis Renascem aqui nesse Museu dos Quadrinhos especial, o primeiro de 2023, beleza? Então, como eu falei, gosta ou não gosta, torça o nariz ou não, tá aí registrado. Não podemos negar que foi uma fase importante dos quadrinhos. Boa ou ruim, você decide, mas foi uma fase onde houve essa mudança de paradigma e é legal a gente ter registrado aqui para a gente poder relembrar ou, para quem não conhecia, acompanhar agora como é que foi essa fase Marvel/Image aí dos quadrinhos, beleza? Acompanhe os clipes aí e no final do vídeo estou de volta para a gente conversar o que vem por aí no canal. Vai daí! A saga dos Heróis Renascem tem início, na verdade, no final da saga Massacre. Foi lançado nos Estados Unidos na revista especial Onslaught Marvel de 1996. A editora Abril trouxe para a gente em novembro de 1998. Essa saga se estendeu por 2 meses pela editora Abril, de acordo com esse mapinha aí, o calendário do Massacre. Começamos com o Vigia rememorando a tragédia que já aconteceu. Os heróis já estão aparentemente mortos aqui. E ele vai relembrar pra gente que tudo começou com a aparição do Massacre, esse vilão que é composto por tudo que tem de ruim do Charles Xavier, junto com tudo que tem de ruim do Magneto. É uma coisa ruim só. A princípio, quem está impedindo, quem está lutando contra o Massacre são os X-Men, aqui ainda com a ajuda do Magneto renovado aqui, chamado de Joseph, nem me pergunte, mas ele está aqui, esse cara de cabelo longo, né? Tudo muito exagerado. Lembrando que essa saga aqui foi desenhada por 2 pessoas, o Adam Kubert e Joe Bennett, e o texto muito a contragosto aparentemente do Mark Waid. Por isso que a gente vai ver a diferença aqui. Tem uma hora que o Namor aparece de rabo de cavalo, tem uma hora que aparece de cabelo curto, Ciclope aparece de roupa rasgada, depois está com a roupa remendada de novo. Um samba doido aqui, uma bagunça danada, que é justamente essa coisa de terminar meio às pressas esse universo Marvel de até então. Na verdade não todo, porque o Homem-Aranha ficou de fora, os X-Men ficaram de fora, só mesmo a elite ali dos Vingadores, o Hulk e mais alguns personagens que foram para esse universo compacto. A história aqui é uma grande história de pancadaria desenfreada. Os heróis vão tentar deter o Massacre na base do braço, é pancada para todo lado. Até o Reed Richards aparece aqui bombado. O Hulk, que estava com a mente do Banner dominando o corpo dele, acaba tendo a mente do Banner deixada de lado, ele vira novamente o Hulk selvagem. No meio da revista veio um encarte dizendo aqui que os heróis morrem, então a gente já tem um spoiler dentro da própria revista. Mas enfim, é isso, é uma confusão danada, todo mundo muito bombado, overpower, tentando vencer o cara no braço, até que durante a luta a armadura dele é destruída e os heróis percebem que cada vez que um deles entra nessa massa de energia que sobrou aqui do Massacre, eles começam então a drenar um pouquinho dessa energia, deixando o vilão
assim um pouco mais fraco. Então a solução encontrada por eles começa aqui com o Thor, depois o Ben e o Johnny também vão, aí os Vingadores também partem para essa premissa. Eles se jogam dentro daquela massa de energia ali para poder aos pouquinhos irem drenando essa energia aí, minando o vilão. Enquanto isso, o Nate, que é o X-Men, junto com o Franklin Richards, buscam uma solução para ajudar os heróis aqui, porque a princípio eles parecem que estão morrendo dentro daquela massa de energia. E aí que o Franklin cria esse universo compacto aqui. A gente ainda não sabe disso, né? O leitor aqui então não sabe o que é o universo compacto, mas é para onde esses heróis que aparentemente morreram na explosão final aqui do massacre foram transportados. No final, os escombros da luta estão ali em Nova York, os heróis que sobraram ficam sobrevoando aquele campo ali, tudo detonado. Ainda tem um pequeno diálogo aqui do professor Xavier com o Apocalipse, ele dá pistas aqui do que vai vir por aí, e eu garanto para vocês que não é coisa boa, as coisas não estavam bem na Casa das Ideias na época, e termina aqui com essa pista dada pelo Vigia de que os heróis não morrem, eles renascerão em outra oportunidade. Termina aqui então a Massacre Marvel. Vem desenhar comigo no curso mais bem avaliado pelos alunos, resultados reais logo na primeira semana, e o dobro do acesso, pague um ano, assista 2. Todos os fundamentos para você criar seus próprios personagens e 15 dias de garantia total. Clique no link para saber mais. Quarteto Fantástico número 1 da editora Abril foi lançado aqui em dezembro de 1998 e traz a história publicada originalmente em Fantastic Four número 1 de 1996. O texto é do Brandon Choi, o argumento e desenhos do Jim Lee, arte final do Scott Williams. A gente começa a história com o que parece ser o acidente do Quarteto Fantástico original, só que é um pesadelo que o Ben Green está tendo. Logo depois a gente vai ter um contato feito aqui pela Sue Richards, que é a chefe de operações aqui da agência que está promovendo esse voo espacial inaugural aqui. A pretensão é chegar até Marte. E está havendo uma pequena intervenção do governo ali, um agente que se diz da Shields, no caso aqui é uma reprogramação do personagem Wingfoot, ele está ali para tomar conta do projeto. Houve uma intervenção do governo federal, porque dizem que o que vai acontecer no espaço, a avaliação do que está sendo investigado, anomalias espaciais que estão ali por perto, podem interferir com o governo dos Estados Unidos e com a proteção do país. Logo depois a Sue vai até o local onde vai ser feito o lançamento, uma base secreta. A gente tem o primeiro encontro também do Ben com o Johnny, e aqui já está estabelecida essa rivalidade. E lá, quando está todo mundo reunido lá na base onde vai ser lançado o foguete, a gente vê que o negócio está mais esquisito do que parece. Então o quarteto resolve, mesmo colocado ali preso contra a vontade para não participar do lançamento, eles conseguem se livrar ali dessa cadeia, pegam um protótipo para ir atrás do que vai ser o verdadeiro lançamento da nave espacial, a fim de que eles consigam descobrir qual é a verdadeira intenção desses agentes que já não parecem ser tão do governo assim. Afinal de contas, eles inclusive mataram um dos cientistas envolvidos ali no lançamento da nave. Então o quarteto unido resolve pegar a nave, que é um protótipo e não está tão protegido assim contra a nave, a outra nave que foi lançada anteriormente, assim resolvendo o problema de por que o Reed não pensou numa proteção para os raios cósmicos, né, como foi nos anos 60. E aí, quando eles estão lá no espaço, já perto da nave que já foi antes, veem a fenda espacial que surgiu ali na proximidade da Terra, e a nave, a primeira nave, ela lança um míssil contra essa fenda espacial, e eles conseguem vislumbrar ali alguém saindo dessa fenda. O problema é que esse míssil atinge a fenda e liberta uma quantidade muito grande de energia cósmica, que atravessa o casco da nave e contamina os membros do quarteto. A outra nave já se foi dali, só ficou a nave protótipo, e o quarteto acaba caindo, a nave deles cai,
E aí uma coisa interessante que o Jim Lee achou aqui, a solução é que o Johnny em contato com as chamas, ele se torna o tocha humana, o Ben em contato com rochas, ele se torna o coisa, o Reed, como caiu no mar, ele tem essa capacidade de ficar fluido. A única coisa que ainda não desenvolve os poderes, não explica porque os poderes são de invisibilidade, é da Sue. Esses poderes acabam surgindo depois quando ela está aprisionada. O Ben fica logo com essa forma rochosa, não passa para aquele estágio intermediário dos quadrinhos originais, ele já adquire a forma do coisa mesmo. E aí eles começam a perceber que naquela ilha onde eles caíram está acontecendo alguma coisa, uma ameaça que está ali que ainda não foi revelado. Mas essa ilha tem alguma coisa a ver também com esses sinais que surgiram no céu. E aí o quarteto enfrenta uma série de monstros e criaturas que surgem dali, e a gente vai ver que o primeiro inimigo, assim como foi no quadrinho original dos anos 60, é o Topeira. Assim termina a primeira edição do Quarteto Fantástico Heróis Renais. Vem desenhar comigo no curso mais bem avaliado pelos alunos. Resultados reais na primeira semana. O dobro do acesso. Pague um ano, assista 2. Todos os fundamentos para você criar os seus próprios personagens. 15 dias de garantia total. Em dezembro de 1998, chegava às bancas Homem de Ferro número 1 e traz as histórias publicadas originalmente na série Iron Man, que foi lançado nos Estados Unidos em 1996. A equipe criativa é Scott Lobdell e Jim Lee no roteiro, Walt Portacho no lápis, Scott Williams e JD na arte final. Começamos com esse protótipo da armadura do Homem de Ferro fazendo um teste balístico aqui contra caças bem poderosos. Ele está aqui meio que tirando onda, que pode resolver isso com 2 palitos, só que o negócio não dá muito certo e a armadura acaba explodindo e matando o seu ocupante, que a gente descobre ser um amigo de faculdade do Tony Stark. Tony Stark aqui é retratado como se fosse um grande babaca, né? Pior ainda do que o universo Marvel tradicional. A gente vai ver também os primeiros passos aqui da Hydra num atentado, onde eles estão começando a tentar entrar na base do Tony Stark, uma base secreta. A gente vai ver também que aqui está bem interligado as origens do Hulk desse universo, junto com a do Homem de Ferro. O Bruce Banner é colega de faculdade do Tony Stark e estão trabalhando juntos em algum projeto secreto. O Tony Stark abusa do direito de ser um sujeito arrogante e desagradável, o que acaba causando aqui a reação da Pepper Potts. Pepper aqui ela não é a namorada dele, é somente a secretária, e diante das declarações cada vez mais desagradáveis do Tony, ela acaba jogando uma taça de vinho na cara dele. Depois a gente vai ver a Madame Hydra aqui, as maquinações para invadir a tal da base secreta do Tony Stark, que a gente ainda não sabe bem o que vai acontecer. E lá na festa onde está desenrolando lá o Tony Stark com a Pepper Potts, ele acaba mandando ela embora. Ele leva ainda um sermão aqui do Dr. Sampson, que também está na história, e ele fica aqui na beira do precipício, dando a entender que pode se suicidar. É um cara meio dos extremos, vive nos extremos. A Betty Ross e o Bruce Banner, eles ouvem um alarme dessa base secreta do Tony Stark, vão em direção até lá com um helicóptero super veloz. O Bruce é o responsável por aquele projeto, e a gente vai descobrir que o projeto é a bomba Gama, que está sendo construída nessa base secreta, né? A bomba estava sendo, na verdade, desmontada pelo Banner, que se arrependeu de ter feito ela em primeiro lugar. E aí a gente descobre que a Madame Hydra foi lá para detonar a bomba e acabar com a base do Tony Stark e com os projetos dele. A bomba então é ligada ali, o detonador é acionado. O Tony Stark também está indo em direção a ele recebeu esse alerta também, está indo lá com um amigo para poder ver o que está acontecendo. E aí o Banner, quando desperta depois de ter sido nocauteado pela Madame Hydra, descobre que a bomba está prestes a explodir. A única saída que ele vê para isso é abrir uma comporta que joga a bomba muito lá no fundo, no centro da Terra, para que a radiação não se espalhe. A Betty pede para ele não fazer isso, mas não adianta, a bomba explode e aí, como a gente já pode imaginar, o Bruce se transforma no Hulk, aqui uma versão do Hulk cabeluda, já que o Banner também aqui era um sujeito cabeludo.
O Banner, então, já no formato de Hulk, começa a destruir tudo, a ameaçar tudo. E aí ele joga um estilhaço no helicóptero que estava o Tony Stark. Esse estilhaço deixa o amigo dele bastante ferido, assim como ele também leva um estilhaço ali perto do coração, bem similar ao que acontece no universo Marvel tradicional. A solução para que ele não morra é vestir a armadura do Homem de Ferro, e termina nesse cliffhanger, onde aparentemente vai ter uma luta do novo Hulk cabeludo contra o novo Homem de Ferro. Termina aqui a história do Homem de Ferro número 1 do Heróis Renascem. Dezembro de 1998 chega às bancas Capitão América número 1 e traz as histórias publicadas originalmente em Captain America número 1 de 1996. O texto é do Jeff Loeb, o argumento e desenhos do Rob Liefeld, arte final do John Siebel. A gente começa com o Capitão América aqui, parece observando o que parece ser o campo de batalha da Segunda Guerra Mundial, e aí ele desperta, era um sonho, um pesadelo do Steve Rogers, que aqui aparece casado e com filho e tendo esses pesadelos recorrentes o tempo inteiro. Durante o dia ele é um sujeito normal, um trabalhador, muito contente com sua vida de casado, com seu filho, vive uma vida de classe média normal dos Estados Unidos, mas ele começa a ter vislumbres assim de pessoas que ele julga conhecer. Esse homem aqui que está buscando ele, chama ele de capitão. Ele vê matérias na TV e aí começa a recorrer a esse sonho, esse passado, onde ele se vê vestido de Capitão América combatendo os soldados nazistas, e ele acha isso estranho. Ele quer contar para Beth, mas ele fica, a namorada dele, né? E ele acha que não, Peggy, aliás, e não deve, porque ele não sabe bem que isso pode ser algo perigoso. A gente vai ver também essa menina que se chama Ricky Barnes, então vai ser ajudante do Capitão América nessa realidade aqui. Ela está tendo problemas com o irmão, que parece que está se engraçando para um tal de partido, um novo partido que lembra muito o partido nazista, e a gente vai ver que quem está por trás disso é nada mais nada menos que o Grande Mestre e o Caveira Vermelha. Eles estão querendo dominar os Estados Unidos através da política, usando um partido nazista para tanto. Eles ficam sabendo que esse sujeito que está buscando o Capitão América está de volta, está aqui na cidade, o que pode levar ele a encontrar o Capitão América, que até então estava desaparecido. Um agente secreto da SHIELD vai investigar esse tal desse partido, que lembra muito o partido nazista, na verdade. Ele é capturado pelo Caveira Vermelha, mas que não aparece ainda nessa história. Aquele homem encontra o Steve Rogers e diz que tem uma coisa para dar para ele, pede para que ele acompanhe até em casa. O Steve vai, afinal de contas ele acha que conhece esse cara de algum lugar. Ele então desce ali, vai na casa do sujeito, desce ali no sótão, e aí encontra, o cara tira de um baú o escudo do Capitão América, entrega para ele, e aí ele fica, mas ele não entende bem o que acontece, e aí eles são atacados naquela casa ali que explode tudo. Então o impacto da explosão mais o contato com o escudo faz com que ele recobre então a sua memória e já parte para cima dos bandidos aí, como o Capitão América. O pau canta na casa de Nokia, ele consegue detonar todos os bandidos, lançando o disco de uma maneira como se já fosse bem natural e normal para ele. O escudo vai e volta, faz todas aquelas peripécias que só o Capitão é possível. Só que aí ele percebe que o amigo dele, o que entregou o disco para ele, que também a gente vai descobrir um pouco mais tarde, é o pai do Sam Wilson, o Falcão, ele morre na explosão. E isso é um pretexto para desenhar essa cara nervosa aí, com os dentes trincados, bicho todo vermelho, Steve Rogers virado no giraia. O finalzinho da história a gente vai conhecer o Nick Fury dessa realidade, e ele diz que se o Patriota voltou, agora vai ter que ser do jeito dele. Termina aqui Capitão América, Heróis Renascem. Heróis Renascem Vingadores número 1 chegou às bancas pela editora Abril em dezembro de 1998, trazendo a história publicada originalmente em Avengers número 1 de 1996. A gente tem argumento e desenho de Rob Liefeld, texto de Jim Valentino e lápis de um desenhista chamado Chap Yep. Começa a história com o Loki, que está meio desmemoriado, chegando a Midgard, a Terra, e em busca de Thor, que ele julga estar ali na Terra, mas apesar de estar sem ter certeza disso.
Na Terra a gente vai ter uma inversão do que aconteceu com os Vingadores originalmente. Aqui quem está congelado em âmbar é o Thor. E o Capitão América vai ser convocado junto com os demais heróis para poder ajudar nesse resgate dessa figura mitológica. A gente faz um passeio pela mansão dos Vingadores e vai conhecer os personagens que vão fazer parte da equipe. Tem a Wanda, tem o Espadachim, que não tem nada a ver com o Espadachim original, tem o Visão e a gente tem essa versão aqui da Felina. Aí o Capitão América está ali fazendo seu treino, o Loki está em sua forma etérea observando tudo, o Capitão vai relembrar aqui a sua origem, né, dentro desse universo. A gente tem uma pequena recapitulação de tudo que aconteceu. No QG da SHIELD está tendo uma discussão aqui do Nick Fury com representantes do governo em relação ao papel dos Vingadores nesse universo, que seriam mais ou menos subordinados a SHIELD e assim ao governo, quando eles recebem uma ligação de campo dizendo que foi encontrado ali o Thor naquele âmbar. Aí a gente vai ter um primeiro contato da Wanda com o Visão, que nesse universo é mais máquina do que lá no universo tradicional, ele responde de uma maneira bem robótica. Tem o primeiro encontro do Hank Pym e da Janet Pym com a Feiticeira Escarlate, eles trocam uma ideia sobre moda, e aí os Vingadores são convocados para essa missão do Thor, congelado em âmbar, e eles partem para lá para tentar soltar o Deus do Trovão desse cristal. O cristal é impenetrável e quem está no comando dessa operação é o Donald Blake. Uma pequena piada interna. O Capitão América lança o escudo, consegue cravar o escudo no âmbar. O Visão se torna consegue penetrar mais o escudo ainda, depois se solidifica, quebrando finalmente o âmbar e libertando o Thor. O Thor tá ali feliz de estar novamente em Midgard, de ter encontrado. O Mjolnir está por ali também. Só que o Loki usa de seus poderes, aproveitando que o Thor está meio ainda grog dessa prisão no âmbar, e faz ele se voltar contra os Vingadores. A gente tem aqui o primeiro combate então entre os heróis. O Thor achando que os Vingadores são responsáveis pela prisão dele. Só que isso rapidamente é revertido, né? Porque o Thor, quando encontra o Mjolnir, o Mjolnir faz com que essa magia do Loki se desfaça e ele então enfrente o irmão, né, o meio-irmão, fazendo com que ele meio que caia num limbo aqui e desapareça. Então os heróis aqui agora se unem, né, e o Capitão América convida o Thor para fazer parte então dos Vingadores, já que eles poderiam usar uma força tão grande quanto o Thor, terminando assim igual a final de seriado americano dos anos 70. Depois a gente vai ver que quem resgatou o Loki na verdade foi a Encantor, e assim termina a edição número 1 de Vingadores Heróis Renais. Bom, agora a gente vai fazer um passeio por todos os títulos, né? Não vou comentar as histórias, só para mostrar para vocês com curiosidade mesmo como que foram as revistas. A primeira a gente já viu no clipe, então aqui a segunda tem o Namor, a equipe criativa se mantém, o Jim Lee ainda no argumento com o texto do Brandon Choi, desenhos dele, do Jim Lee, né? O que mantém a qualidade da revista, pelo menos a parte da arte eu acho bem legal, né? As histórias também eram interessantes, mas você vê que ele não se afasta muito do universo Marvel tradicional, é mais ou menos a mesma coisa, né? A mesma pegada, aqui não tem nada de revolucionário. Aqui é a número 2, a número 3 tem um crossover com os Vingadores vão atuar junto aqui para evitar essa ameaça do Namor. O Namor então apresentado aqui a princípio como um vilão. Aqui é a número 2, número 3, número 4. Aí tem a introdução do Pantera Negra nesse universo, mesma equipe criativa ainda. O Jim Lee no texto e argumento, o roteiro do Brandon Choi, Scott Williams na arte final. Aqui é um negócio interessante, os encartes que a Editora Abril colocava para anunciar os lançamentos no meio das revistas, vinha sempre isso aqui. E muita propaganda, né? Coisa que a gente já não, hoje em dia você não encontra muito em quadrinhos, anúncios, né? Praticamente não tem mais anúncio em revista de super-herói. Doutor Destino praticamente idêntico, né? Nenhuma adaptação feita aqui pelo Jim Lee. Aqui é a 5ª edição. Mais um encartezinho.
as sagas que estavam desenrolando na Marvel na época. Ó, a grande novidade, site da Editora Abril. Guarde esse endereço. Aqui o Super Screw. Número 6 é a última que tem o Jim Lee no desenho. Aí a partir da 7 em diante a coisa não fica tão legal mais. Quer dizer, eu acho que dos títulos todos que dessa linha do Herói Janaysen, a que eu mais gostava era o Quarteto Fantástico, pelos desenhos do Jim Lee. Aí aqui entra esse desenhista, vamos lá, é o Brett Booth. Não gosto muito do desenho dele, não gosto da montagem. Olha só, estranha essa perspectiva aqui, esquisita, não me agradava muito não. Ele faz uns personagens com o nariz muito alongado, aí eu já comecei a achar um pouco sem graça. Aí você vai comprando mais pela inércia, né, já que você começou a comprar, e já estava dando, já tinha pistas aqui, que a coisa, ó, a presença do Wolverine aqui, o Reed desse universo já nota que existe um outro universo. Enfim, já vai dando pistas que as coisas vão acabar voltando ao normal. Aqui tem a presença dos Inumanos, mesmo desenhista. Aqui acho que vai ter o Brett Booth fica algumas edições, depois troca de desenhista. O Jim Lee está só no roteiro, quer dizer, nos argumentos. O roteiro nem é do Jim Lee mais, quer ver? O roteiro aqui Brandon Choi, o Jim Lee como roteiro, o Brandon Choi como texto. Mas aí depois ele passa totalmente Isso aqui achei interessante, ó. Galactus sendo adorado como um deus. Eu não reli tudo, eu reli só as primeiras edições para fazer o comentário aqui para o vídeo. Fiquei um pouquinho de preguiça, é muita coisa, né? Deve dar mais de 1000 páginas isso aqui. A 10ª. Aqui acho que já muda o desenhista de novo. Aqui já entra o Ron Lim, que é um desenhista que eu gosto, o Ron Lim. E é um desenhista, né, das antigas na Marvel, né? Então aqui tá tudo com cara de como estava antes, né? Se você pega, se você não fala para ninguém, abre aqui numa página, é um gibi do Quarteto Fantástico, como era antes. O Terrax aqui, igualzinho, não muda nada, nenhuma adaptação. O Surfista Prateado, a mesma coisa. Então, basicamente mais do mesmo, né? E o último número teve um crossover de todos os títulos, onde os heróis vão enfrentar Galactus. Aqui é a primeira parte dessa aventura, também com desenhos do Ron Lim. Agora vamos ver outro título da linha Herói Janaysen. Aqui está Vingadores, a gente já viu a primeira em detalhes. Aqui a segunda edição, entra o desenhista, rapaz, eu não gosto muito, não gosto desse desenhista aqui, Chap Yep, cara, não é um Rob Liefeld elevado à 15ª potência, olha isso aqui, cara, é um exagero assim que, sei lá, cara, a distorção, olha esse escudo aqui do Capitão América, do jeito que está desenhado. Sei lá, cara, eu acho que assim, é uma preocupação só do exagero, tudo fica muito explosivo demais, páginas com 2 quadros, 3 quadros, cadê a narrativa, né? Cadê a narrativa da história? Olha isso aqui. Não, cara, simplesmente, acho que o pior de todos os títulos era os Vingadores, era bem ruinzinho. O Homem de Ferro começou mais ou menos legal, mas depois fica também bem fraquinho. Aqui é a segunda edição, terceira edição. Aqui ainda o tal do Chap Yep, o argumento é do Jim Valentino, que também não é nenhuma maravilha, né? Olha esse rosto aqui, cara. Eu acho assim, se você quer fazer um traço cartoon, pô, vai pro cartoon que vai ficar legal, sabe? Tem gente que trabalha cartoon, pô, eu me amarro. Gosto de desenho de super-herói no estilo cartoon. Agora isso aqui é uma coisa que é só distorcido, mas é uma distorção estranha. Aqui o Hulk, desenhado pelo Rob Liefeld com cabelo comprido. Quarta edição. Aqui ainda é o Chap Yep. Deixa eu ver aqui. Aí começa o Young Churchill. O Young Churchill estreia aqui. Começa a fazer os primeiros traços aqui dentro dessa linha. E o Young Churchill é um desenhista melhor, né? É um desenhista melhor que o tal do Chap Yep. Pelo menos as proporções estão mantidas aqui direitinho. Aqui o Thor vs Hulk, só o Rob Liefeld na capa aqui. Nessa edição, é a penúltima edição que ele se envolve, né? Aqui ele inclusive faz parte dos desenhos também. Ele desenha algumas páginas. Aí tinha isso também, né? O desenhista começava numa página. Olha só splash page.
E a splash page nem passa impacto, você vê que o Hulk tá voando aqui, mas não parece, né? Você pega um Saul Buscema, ele faz isso num quadrinho 50 vezes melhor do que 2 páginas aqui, entendeu? O movimento, a movimentação, a diagramação, a composição, é tudo muito melhor, né, cara? Poxa, dá uma preguiça danada. Mas assim, teve gente que na época, pô, se amarrou nisso aqui, e aí de repente começou a ler quadrinhos porque tava vendo esse tipo de quadrinho. Então, pô, tá tudo bem também, né? Tá tudo bem. Aí depois a pessoa vai consumir outro tipo de quadrinho. Uma coisa legal dessa fase foi que cada título, né, cada personagem ou cada grupo tinha seu título. Isso era uma coisa interessante. Você chegar na banca e comprar um gibi dos Vingadores, comprar um gibi do Homem de Ferro, do Capitão América, isso era uma coisa legal, que não tinha. Fazia tempo que não tinha revistas só dos personagens. Acho que a Block foi a última, né, que fez assim um monte de títulos, cada personagem tinha o seu. Até que essa roupa do Homem de Ferro era legal, né? Tirando esse charuto aqui atrás. Aqui já é o Ian Churchill, tá? O desenho é todo do Ian Churchill. Aqui, esse Loki tá até legal, ó. Né? Tem algumas coisas bacanas aqui. Aqui é o Ian Churchill com a arte final do Larry Stucker. Eu não lembro quem é esse Larry Stucker. Esse é o traje do Homem-Formiga. Interessante também, né? Parece mais uma formiga, inclusive. Então, folheando rapidamente aqui. Só a capa do Jim Lee, lógico, né? Para chamar a atenção. Desenhos aqui do... Aqui não sei se já troca o desenhista. Aqui é o Michael Ryan. Esse cara depois também trabalhou na Marvel convencional. Já troca o desenhista, troca a equipe criativa, né? Deixa eu ver quem é o artista aqui, ó. Aqui o argumento, ó, é do Walt Simonson. Então aqui já muda bem, né? A equipe criativa totalmente diferente. Aí. O gibi tinha bastante página, mas tinha muito anúncio também, muitas coisas que complementavam, né? Aqui Michael Ryan com Walt Simonson. Eu acho que tem uma fase aqui, o Capitão América assume o ar, aqui ó, ele muda o traje, o Thor muda o traje, já tá bem mais próximo, quase preparando a volta para casa, né? Vou voltar para casa. O quarteto ainda tá com um traje diferente, mas eles acabam retornando aí, tudo fica como estava, né? O 11. Aqui tem uma parte editorial legal da Abril para explicar, né, quem está chegando agora. Tinha um jogo de cartinhas também que estava sendo distribuído. Eu tenho essas cartinhas até hoje, guardadinhas aqui. Aqui o Michael Ryan com o Walt Simonson no roteiro. Aqui o último número, a segunda parte aqui do... Aqui um Thor junto com outro Thor. Eu não sei se foi o Thor do universo tradicional. Eu não sei bem o que foi. Eu não li. Não quis reler, não. Não ia nem dar tempo, né? Tanta coisa para eu fazer aqui. Gravar vídeo, gravar aula, dar aula e ainda ler tudo isso aqui de novo. Fica então só como curiosidade para vocês aqui. Mais um aqui, mais um segundo título da linha Herói Genassi. Vamos ver mais um. O Homem de Ferro, outro que ficou sob a alçada do Jim Lee, já vimos o primeiro número. Aqui o segundo número, que é o combate dele do Homem de Ferro. Engraçado que ele tá ferido, tá com um negócio no coração, mas não tem problema não. Vamos embora na armadura mesmo, brigar com o Hulk assim que vai dar tudo certo. Eu sei lá, acho que eu prefiro a versão clássica, mesmo com as incongruências que podem haver nos dias de hoje. Não gostei muito dessa adaptação aqui, do Hulk tá ligado ao Homem de Ferro, a origem dos dois, não me agradou muito não. Mesma equipe criativa no terceiro número. Aqui já tem um crossover com o Quarteto Fantástico. O Walt Portacho, eu não gosto muito do desenho dele não. Ele é, assim, não é o pior aqui não, mas não é uma coisa que me agrade. Aqui ó, interessante, o relançamento de Watchmen pela editora Abril, dessa vez com todas as capas, ó. Saiu nessa época aqui, 96, 98. Um dos relançamentos que a Abril fez, né, Watchmen. Relançaram várias vezes.
Aqui ainda... Ah não, aqui já muda o redesenhista. Ó, o Scott Lobdell com o Jim Lee no argumento. O desenhista é o Ryan Benjamin. Um desenhista também que não me agrada. Esse excesso de achura no rosto dos personagens. E a coisa dos quadrinhos, dos poucos quadros, né? A narrativa muito pouco fluida, né? Você, para que essa splash page, por exemplo? Qual é a razão narrativa para uma splash page aqui? Entendeu? É splash page o tempo inteiro. Olha só, 1, 2, 3 splash pages sem motivo, cara. Outra splash page. Parece uma coisa preguiçosa mesmo. É aquele roteiro feito num guardanapo, né, cara? Aqui. Praticamente a edição toda de splash pages. E não tem nada acontecendo. Não precisa. A splash page tem uma razão de ser, né? Aqui novamente o Ryan Benjamin. Ó, outra splash page. Praticamente 2 quadros. Outra splash page, tá vendo o que eu quero dizer? Assim, narrativamente cansa. Quando tudo é especial, nada é especial. A sombra do nariz tá esquisita aqui, o nariz ficou torto. E eu não sei como é que era, se os editores da Marvel tinham poder de opinar aqui, ou se ficava por conta da Wildstorm resolver, enfim. Aqui, desenho do Scott Williams, não, o Scott Lobdell no argumento, Jim Lee, o Walter Portátil e Ryan Benjamin no desenho. 3 desenhistas para uma revista. Quebra também um pouquinho, né? Vários estilos de arte. Olha essa cabecinha aqui do Capitão América. Muito pequeno. Se você tem que ter 4 cabeças de altura até a virilha, olha quantas cabeças nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, quase 5 cabeças. A cabeça está muito pequena, né? Isso, pô, aluno lá do curso no primeiro módulo já aprende isso, cara. Dá para resolver, entendeu? Aqui, 3 quadrinhos e um monte de espaço em branco. Splash page, 2 quadrinhos. 1 quadrinho, 2 quadrinhos. Não. Deixa eu ver aqui só a equipe criativa com vocês. Aqui o Walter Portátil volta para o desenho. Tem um desenho aqui, eles fazem um desenho de roupa, o personagem quando está de terno, o terno parece que é musculoso também. Muito esquisito. Walter Portátil novamente aqui no desenho. Aqui o Jim Lee, deixa eu ver se ainda está no argumento. Acho que ele ficou no argumento até o final. Não, aqui nem tem Jim Lee mais, é o Jeff Loeb que está aqui. Também é um cara que eu não bato, assim, cara. A gente não cruza, assim, as histórias dele não me... Uma ou outra, assim, uma exceção ou outra, mas não é um argumentista que me cativa muito, não. Aqui o Ryan Benjamin, o Jeff Loeb. O Ryan Benjamin é um desenhista um pouco melhor, né? Mas continua. Aí o problema não é do desenhista também, é a coisa da falta de requadros, ou pouco requadro por página, é uma coisa também que a Image fazia, né? Então, aqui a gente tem praticamente a Marvel da Image, ou a Image da Marvel. Aqui, vamos ver a equipe criativa. Aqui é o Terry Schumacher e o Jeff Loeb no argumento. Terry Schumacher. Alguns desenhos que sumiram, né? Que a gente não tem mais contato. Bom, o desenhista aqui, hein? Este aqui bem, já tem uma narrativa um pouco melhor, um uso mais fluido dos requadros. Não estou lendo a história, estou só lendo as figuras. A 11ª edição. Vamos ver quem está aqui. É o Walter Portátil e o Terry Schumacher juntos. Aqui tem a coisa do Mago Merlin. O papel não ajuda muito, né? Ele envelheceu mal esse papel jornal aqui. Ele amarelou um pouquinho. Aqui a gente tem o Ed Benes, brasileiro, Terry Schumacher e Mike Miller. 3 desenhistas numa revista. Com a Mulher Hulk. Aqui é o Ed Benes, você vai ver um desenho bem melhor, né? Os brasileiros quando entraram, a qualidade deu um salto, né? Bem melhor, bem melhor. E aqui é a última edição, né? Que faz a 3ª parte da minissérie Heróis Reunidos, onde eles vão enfrentar o Galactus. Beleza? Vamos dar uma olhada no último título, então, da linha Heróis Renaissance.
E aqui está a cereja do bolo, Capitão América, Heróis Renascem, a gente já viu a primeira, né? A segunda. A ideia, eu vou te falar, é até interessante, sabia? Essa ideia do Capitão América não ser congelado no gelo, mas sim congelado no tempo, assim, ele ficar com a memória sendo reprogramada de tempos em tempos, uma ideia, inclusive, que foi usada depois no Soldado Invernal, né? E aqui, depois, lá no final, nas últimas edições, eles vão falar isso, que de tempo em tempo ele era descongelado, né, para poder participar em missões, mas com outras identidades que ele não lembrava. Aqui o Falcão, quantidade de cabeças de altura que tem esse personagem, deve ter umas 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cabeças. É exagerado demais, né? Mas é interessante, não é ruim não, cara. A ideia é boa. E aqui a explicação por que ele foi congelado. Ele foi congelado porque se recusou a endossar o uso da bomba atômica quando foi assim solicitado lá na Segunda Guerra Mundial. E aí, para evitar que uma figura tão importante como o Capitão América ficasse contra o governo, eles fizeram essa lavagem cerebral utilizando uma tecnologia russa aqui no Steve. E as formas de vida ali que estavam com ele, a esposa e o filho, na verdade, eram essas formas de vida artificial criadas pela SHIELD. Personagem muito parecido com o Cable, né? Inclusive o Cable vai aparecer na história também. Aqui é a Bucky, que lembra muito a Robin, né? Tem, sei lá, eu acho que o Rob Liefeld estava bem inspirado pelo Cavaleiro das Trevas aqui. Mas é aquilo, né? O Rob Liefeld aqui não estava num bom momento de desenho. Muito parecido com o Cable, né? Se você tira isso aqui e fala assim, que é esse? Você fala, Cable. E é aquilo também, mesmo problema de narrativa. Muitas splash pages sem necessidade, né? Aqui, ainda a equipe do Rob Liefeld no argumento, com o texto do Jeff Loeb. Aqui foi um arco longo, né? São 6 histórias para completar esse combate do Capitão América contra esse partido nazista. Esse novo partido nazista. Olha esse Nick Fury. Olha só o exagero. Essa é a última edição do Rob Liefeld no desenho e no texto. Acho que ele faz ainda o texto de mais um. Aqui é o Cable. Ó. O Cable aparece aqui sem muita explicação e desaparece da mesma maneira, mas ele fica sabendo então que os heróis não morreram, estão aqui nesse universo compacto. Splash page, tudo é quase um pôster, né? A revista é composta de pôsteres. Ó. Aqui já troca a equipe criativa, né? Deixa eu ver quem é que está no desenho aqui. Acho que aqui tem um popurrí de desenhistas, né? E aqui uma representação do... Aqui que eles falam, o argumento aqui é do Jerry Robinson, se eu não me engano. E aqui representando... É aqui que ele tira a águiazinha, né? Do símbolo dele, vai mudar. Na próxima edição já começa com o Azinho tradicional na testa. Aqui já é o desenho do brasileiro, né? Aqui é Joe Bennett no desenho e o James Robinson, eu falei James Robinson no argumento. Desenhos bem melhores, né, cara? Arrisco dizer que são os melhores desenhos de toda a série do Capitão América Heróis Renascem. Aqui com certeza é quando o Brasil assume o desenho, né? E o argumento também melhora um pouquinho, porque a gente tem um argumentista de verdade, né, o James Robinson, trabalhando no argumento. E ele praticamente esquece tudo que foi feito anteriormente aqui, uma história do Capitão América mesmo. Vale até a pena, fica até com vontade de reler isso aqui pelos desenhos e pelo argumentista. Olha essa homenagem que o Joe Bennett faz ao Steranko aqui, ó. Bem legal, né? Essa releitura dessa capa, achei interessante. Desenhos bons, né? E aqui contra aquele Esquadrão da Serpente, um negócio assim. Uma releitura desses personagens. O Falcão aqui já tá com seu traje de super-herói e ele recebeu uma transfusão de sangue do Capitão América, deixando ele também com super força.
Aqui acho que tem uma parceria no desenho, Joe Bennett, não, aqui é só o Joe Bennett, tem uma que o Ed Bennett também desenha, outro brasileiro. Bacana os desenhos, narrativa boa, né? Quadrinhos mesmo, né? Páginas com quadrinhos, splash page quando precisa ter splash page, é outro papo, né? Quem sabe, sabe, né? E aqui o Nick Fury, vilão, era um robô. E a última página, o último número que tem o crossover dos heróis. Aqui sim, desenho do Joe Bennett com o Ed Bennett. Aí os dois brasileiros rachando aqui a arte. Na última revista da série Heróis Renascem, que acaba levando os heróis de volta para o universo convencional. Aqui, inclusive, tem um texto da editora Abril explicando que essa revista vai ser descontinuada, mas as aventuras dos heróis continuam nas revistas, nos formatinhos, né, da Marvel, da editora Abril. Termina aqui, meus amigos, a saga Heróis Renascem. Agora você que decide, gosta, não gosta, o que você achou? Tem alguma coisa que aproveite ou tudo totalmente descartável? Comenta aí o que você achou. Você viveu essa fase como eu vivi? Você comprou isso em bancas? Ou você torceu o nariz e resolveu deixar pra lá? Se fosse republicado hoje pela Panini, você compraria? Tem um ônibus lançado lá nos States com toda essa fase aí, mais de 1000 páginas. Então, quem sabe a Panini não traz aí. Por incrível que pareça, muita gente sente saudade dessa época. Pode ser o seu caso também. Olha só, fica aqui novamente o meu convite. Se você não quer cometer esses erros de narrativa aí nos quadrinhos, nem esses erros de anatomia, vem desenhar comigo no curso Desenhando Heróis. Como vocês viram aí no clipe, é um curso voltado para esse estilo de desenho de super-heróis e ensina você a desenhar bem do básico até níveis avançados. Um curso super completo. Na descrição do vídeo tem um link para você acompanhar tudo que tem por lá. Tem desenho dos alunos, tem depoimento de quem já está cursando e você pode fazer a sua experiência. O curso tem 15 dias de garantia total, sem risco nenhum para você. Então, dá uma oportunidade aí de recomeçar esse hábito. Muita gente que estava lá no curso gostava de desenhar e parou em determinado momento da vida e agora está recomeçando. Então fica meu convite, vem desenhar comigo você também. Vai ser um prazer ter você comigo lá no grupo secreto, só para os alunos, para a gente tirar dúvida e compartilhar as experiências, tá bom? E aqui no canal tem muita coisa boa vindo esse ano. Ó, só esse mês a gente vai ter a primeira aparição de Conan na editora Abril, que saiu na revista Heróis da TV, com a participação da Sony, desenho do Barry Windsor Smith. A gente vai ter o Jim Starlin desenhando Super-Homem, saiu aqui na revista número 2 do Super-Homem da editora Abril. Pediram muito, cara, fala novamente do Jonah Hex. Então, ó, vai ter no Pérolas Escondidas uma história bem impactante do Jonah Hex. Vai ter outro bárbaro que é tão bárbaro quanto o Conan, que é o Rei Cole, outra criação do Robert E. Howard. A gente vai ver a estreia dele aqui na editora Abril. E tem muita coisa a mais aqui, então não vou estragar com os spoilers todos, vou deixar um pouquinho para o próximo vídeo. Me acompanha por aqui, por favor, compartilhe os vídeos, compartilhe o canal com outras pessoas que gostam de quadrinhos clássicos, gostam desse assunto tão fascinante pra gente, que são as histórias em quadrinhos. Como dizia vovô, quanto mais abelha, mais mel, chama mais gente pra cá. Gente, fico por aqui, espero que vocês se cuidem por aí e a gente se vê todos os dias lá no Instagram, me segue por lá também. Se você faz o curso de desenho, a gente se vê lá nas aulas. E aqui no YouTube, estou na semana que vem de volta por aqui. Tchau, tchau, tudo de bom!